Olá, esta é a aula 5 do CCUV, Curso de Cálculo em uma Variável. Eu sou o professor Carlos Sopelato, bem-vindos ao meu canal. Nesta aula daremos continuidade na construção de gráficos de funções com auxílio do software GeoGebra. Dessa vez construiremos gráficos de funções definidas por sentenças, usando o comando C. Vamos começar com o exemplo 7, que foi visto na aula 3, e depois veremos mais dois gráficos. Veja abaixo os gráficos que iremos construir. Letra A, f de x igual a menos 3, se x for menor do que menos 1. 1, se menos 1 for menor ou igual a x, menor do que 3. 5, se x for maior ou igual a 3. Esse foi o exemplo 7 que foi visto na aula 3. Letra B, g de x igual a menos x, se x for menor do que 0, e x, se x for maior ou igual a 0. Essa função aqui representa a função módulo de x. Letra C, h de x mais 1 se x for menor do que menos 4, x ao quadrado mais 2x menos 3 se menos 4 for menor ou igual a x, menor que 2, e menos 3x mais 6 se x for maior ou igual a 2. Então vamos lá para o software GeoGebra e começar a construção desses gráficos. Bem, eu estou aqui com o software GeoGebra aberto e no campo de entrada vamos digitar a função f. Na letra A, f, entre parênteses a variável x, f de x igual a... Agora eu digito o comando C, SE. Observe que eu digitei tudo maiúsculo. Ele me apresenta aqui algumas opções. Eu vou escolher a segunda opção, onde que eu tenho se, condição, então e se não. Primeira condição é que o x tem que ser menor do que menos 1. Quando x for menor que menos 1, então a função vai valer menos 3. Se não, eu tenho mais duas condições. Menos 1, menor ou igual a x, menor que 3. Para digitar essa condição, eu tenho que usar novamente o comando C. C, vou digitar agora o S e o E minúsculo. Ele mostra novamente as opções, escolho novamente a segunda opção. Segunda condição é que menos 1 tem que ser menor ou igual a x. Então eu venho aqui no final do campo de entrada, onde eu tenho esse íconezinho que é um alfa, vou dar um clique nele. O GeoGebra me apresenta uma relação de símbolos, algumas letras gregas, alguns símbolos matemáticos. Então eu vou escolher o sinal de menor do que ou igual a. Clico nesse símbolo e ele já aparece aqui. Menos 1 menor ou igual a x, menor do que 3. Então, ela vale 1. Se não acontecer isso, o x tem que ser maior ou igual a 3. Então, ela vai valer 5. Quando eu digitei o 5, ele já mostrou aqui na janela de visualização o gráfico da função. E na janela de álgebra não aparece nada. Vou dar um Enter. Agora eu já tenho na janela de álgebra a expressão da função e na janela de visualização o gráfico da função. Então vamos analisar essa função. Quando x for menor do que menos 1, aqui está o menos 1, estou aqui no eixo x. X menor do que menos 1 são todos esses valores para o x aqui. Então a função f, está aqui o nome da função, vale menos 3. Só que o ponto menos 1 e menos 3 não pertencem ao intervalo, porque o x tem que ser só menor do que menos 1. Em sala de aula, nós colocamos uma bolinha aqui para dizer, uma bolinha vazia para dizer que esse ponto aqui não pertence a esse intervalo. Aqui no GeoGebra nós não vamos colocar nada, vamos deixar assim. Quando o x for maior ou igual a menos 1 e menor do que 3, ou seja, do menos 1 até o 3, excluindo o 3, a função vale 1, que é o valor do y. Quando for menos 1, o y vai valer 1. E qualquer valor que esteja entre menos 1 e 3, ela sempre vai valer 1. Aqui no GeoGebra eu consigo marcar, como esse ponto aqui, menos 1 e 1, pertence a esse intervalo, eu consigo marcar nesse extremo, colocar uma bolinha aqui da seguinte maneira. Eu venho aqui em ponto, clico em ponto e vou aqui no GeoGebra e clico aqui nas coordenadas menos 1 e 1. Ele mostrou o ponto aqui para mim.
ponto A. Eu posso ocultar esse A, que é o nome do ponto. Eu clico com o botão direito e o GeoGebra me mostra algumas opções. Eu vou clicar em exibir rótulo. Pode observar que exibir rótulo está destacado aqui. Eu vou clicar em exibir rótulo, ele vai ocultar o ponto. Agora eu vou mudar a cor desse ponto. Vou clicar aqui na janela de visualização, aqui em cima, embaixo, janela de visualização. Nessa setinha tem cor. O GeoGebra me mostra algumas opções de cores. Eu vou escolher, a cor que eu tenho aqui é verde escuro, então vou escolher essa cor aqui, verde escuro. E ele já mostrou o ponto como sendo verde escuro. Então eu já sei que esse ponto aqui pertence a esse intervalo. Tá? Então quando x for menos 1, então eu vou estar nesse intervalo aqui e não neste. Quando x não for nenhum desses casos aqui, nenhuma dessas duas situações, ele vai ser o que a gente chama de caso contrário. Então, ou seja, vai ser x maior ou igual a 3. E o GeoGebra mostra da seguinte maneira, caso contrário. Então, quando x for igual a 3 ou maior do que 3, o y vai ser 5, que é o valor da minha função. Então, vamos novamente clicar aqui. Eu tenho o ponto selecionado. Eu vou dar um clique aqui. Ele mostra para mim o ponto. Clicando com o botão direito novamente, em cima, exibir rótulo, e ele oculta o nome do rótulo, que seria o nome do ponto, que é a letra B. Então aqui eu tenho o gráfico da função f. Quando x for menor ou igual a menos 1, ele vale menos 3. Quando for igual a menos 1 e maior e menor do que 3, ele vale 1. E quando for igual ou maior ou igual a 3, ele vale 5. São esses três partes de reta. Aqui é uma semi-reta, aqui é um segmento, reta, e aqui é outra semi-reta. Então, vamos para a letra B. Vamos ocultar a função f, os pontos A e B. Vamos digitar a função da letra B, que é a função g. Então, g de x igual a, novamente o comando C. Se eu digitar o S, o E minúsculo, olha o que acontece. O GeoGebra, ele mostra algumas funções aqui, ou comandos. Função secante, secante hiperbólica, seno, seno hiperbólico. Então eu tenho que digitar o S maiúsculo, o S e o E maiúsculo. Vou digitar o S maiúsculo, o E minúsculo. Escolho a segunda opção. E a primeira condição da função é x menor do que zero. X menor do que zero, a função vale menos x. Se não, ela vai valer x. Então, x vai ser maior do que zero, ou igual a zero. Não dei o Enter ainda, ele já construiu o gráfico na janela de visualização. Vou dar o Enter e ele mostra na janela de álgebra a expressão da função g. Aqui eu também apresentei aqui eu também tenho, quando x for menor do que zero, ela vale menos x. E caso contrário, ou seja, maior ou igual a zero, ela vale x. Então, o gráfico esse gráfico aqui, se vocês se recordam da aula anterior, é o gráfico da função módulo de x. Vamos para a próxima, vamos ocultar esse gráfico aqui, vamos para a letra C, que é a função h. h de x igual a, usando novamente o comando C, escolhendo a sintaxe condição, então e senão, x menor do que menos 4, x menor do que menos 4, então a função vai ser uma equação de uma reta, x mais 1. Senão, eu tenho mais duas condições, vou digitar a segunda condição, usando novamente o comando C, escolhendo a segunda opção, condição então e senão, menos 4 menor ou igual a x, escolho também novamente aqui o sinal de menor ou igual no alfa, e menor do que 2. Então a função é uma parábola, x, para digitar o elevado a 2, eu uso acento circunflexo, 2 mais 2x menos 3. Senão, eu já poderia digitar, se não acontecer nenhuma dessas
condições anteriores, o x vai ser maior ou igual a 2. Se eu digitar aqui no lugar do senão a função menos 3x mais 6, ele já vai construir o gráfico. Mas eu quero que o GeoGebra me mostre a condição x maior ou igual a 2. Então eu tenho que usar novamente o comando C. Só que agora eu vou usar a primeira opção. A primeira opção é C, condição então. Escolho essa opção. Qual é a condição? X maior ou igual a 2. Eu venho novamente aqui no símbolo do alfa e vou escolher o sinal de maior do que ou igual a. Ele já apresentou aqui. Maior ou igual a 2. Então, ela vale menos 3x mais 6. Dou um Enter. Agora, observe na janela de álgebra a expressão da função h de x e a terceira condição. Aqui ele mostra o x maior ou igual a 2. Bem, agora vamos analisar os extremos dos intervalos. O primeiro intervalo, x menor que menos 4. Essa reta, x mais 1, que é esse gráfico aqui. Então, esse ponto, menos 4 e menos 3, não faz parte deste intervalo. Porque o menos 4 não está, o x igual a menos 4 não pertence a esse primeiro intervalo aqui. Mas ele está no segundo intervalo, que o x vai de menos 4 até 2, excluindo 2. Então, vamos novamente escolher aqui a opção de ponto e clicar aqui. Eu vou clicar aqui nessa parte de baixo dessa reta e vamos ver o que o GeoGebra nos apresenta. Ele mostra o ponto lá em cima, olha, nesse segundo intervalo, que é onde que ele está. Vamos clicar aqui no ponto C, com o botão direito, exibir rótulo, e o GeoGebra já tira ali o nome do rótulo, que é o ponto C. Agora vamos ver nesse segundo extremo aqui, nesse terceiro intervalo, o que está acontecendo aqui aqui eu sei que o x igual a 2 está nesse último intervalo aqui. Então esse ponto x2 e y0 pertence a essa reta. Então vou clicar aqui e ele vai mostrar. Tem que primeiro escolher selecionar ponto, selecionei ponto. E agora eu vou clicar aqui, ele mostra o ponto aqui neste intervalo. Vamos ocultar o objeto. Vamos mudar a cor desse objeto, clicando sobre ele, selecionando. E clicando aqui, embaixo da janela, texto janela de visualização, clicando nessa setinha, ele apresenta algumas cores aqui. Eu vou escolher a cor verde escuro. E ele mostra aqui o ponto, na bolinha aqui, para dizer que esse ponto aqui pertence a esse intervalo e não aquele. Então, dessa maneira, nós encerramos nossa aula. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite e faça a sua inscrição, dê o seu joinha, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.